do livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7. É o texto que nós iremos ler essa noite. Gênesis, capítulo 4, verso 7. Em reverência à palavra de Deus, se coloque de pé. Pode usar a NVI, tá, filho? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Só até aí, pode se assentar. Nós estamos diante de um evento que é o divisor de águas em uma família que é a primeira família na história da humanidade, a família de Adão. O texto em que nós lemos é a antecipação do primeiro homicídio registrado na história humana. O personagem em questão aqui, dentro desse texto que nós lemos, a fala é de Deus, e esta fala foi dirigida a Caim, filho de Adão e Eva, irmão de Abel. Caim estava um pouco revoltado, e o motivo desta raiva está lá no capítulo 4, verso 4. Nós vamos ler dois versículos, que é o versículo 4 e o versículo 5. Preste bem atenção, qual é o motivo da raiva de Caim. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Então o motivo da raiva de Caim está nesse texto aí, ó. Deus não aceitou Caim e sua oferta, mas aceitou a oferta do seu irmão. Este é o motivo da raiva, esta é a fúria de Caim. A fúria de Caim consiste pelo fato dele oferecer uma oferta ao Senhor, uma oferta de manjares, alguns de legumes, ou melhor, legumes e vegetais. Alguns vão dizer que Deus não recebeu a oferta de Caim, porque a oferta de Caim não foi de sangue. Não é isto. Não tem nada a ver com isso. Alguns, porque a oferta de Abel foi de sangue, houve derramamento de sangue na oferta de Abel, mas de Caim não houve. Ao contrário. A oferta de Caim foi uma boa oferta. Foi oferta de legumes, oferta de vegetais. E isto era comum naquele tempo e se tornou parte das ofertas. Tanto ofertas de sacrifício, que envolvia animais, quanto oferta de cereais. Então o problema aqui não foi o que o Senhor ofertou, ou melhor, Caim ofertou para Deus. Então Caim ficou furioso pelo fato de Deus aceitar a oferta do seu irmão e rejeitar a sua oferta. E por que é que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? Por que é? Vai lá no livro de Hebreus, capítulo 11, filho, versículo 4. Eu quero falar com você hoje sobre domínio próprio. Esse é o tema da nossa mensagem, domínio próprio, que tem relação com o texto em que nós lemos, Hebreus 11, 4. O autor desconhecido de Hebreu vai escrever: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé Abel foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Então,
os sacrifícios e ofertas que agradam a Deus são aquelas oferecidas com fé e sinceridade de coração, e foi o que faltou para Caim. A diferença entre Abel e Caim não está na oferta que foi oferecida, mas como ela foi oferecida. Quem está entendendo, diz amém. O autor aos Hebreus vai dizer que a fé foi um dos motivos pela qual Abel conseguiu chegar ao coração de Deus com a sua oferta. No livro de Efésios, capítulo 6, versos 5 e 6, palavras de Paulo dirigindo ao Senhor dos escravos naquele tempo. Nós vamos aplicar isso para os nossos dias. Olha que Paulo vai dizer: escravos, obedeçam os seus senhores terrenos com respeito e temor. Agora veja, com sinceridade de coração, como a Cristo. Olha o versículo posterior agora, versículo 6. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-lo, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Portanto, o motivo de Deus aceitar a oferta de Abel e rejeitar a oferta de Caim é que Abel fez de coração, Abel fez com sinceridade, Abel fez com verdade. Escute, ninguém a não ser Deus é capaz de julgar a sinceridade do seu coração. Somente Deus pode fazer isso. Somente Deus pode julgar e pesar o seu coração para saber se aquilo que você está fazendo é sincero, é verdadeiro ou não. De repente, esta pessoa que está do seu lado, podemos até duvidar daquilo que você está fazendo. Podemos achar que aquilo que você está fazendo é para impressionar alguém ou é para chamar atenção para si. Mas Deus está sondando o seu coração. Deus sabe verdadeiramente se é verdade ou se é mentira. Deus sabe aonde é que está o seu tesouro. Deus sabe verdadeiramente a sua sinceridade. E da mesma forma que Ele nos conhece, Ele também conhecia Caim. E aí, traçando a biografia de Caim, Caim era uma pessoa muito orgulhosa. Caim foi uma pessoa extremamente orgulhosa. Eu acredito que a oferta que Caim ofereceu para Deus foi uma oferta espetacular. Caim não queria perder para Abel de jeito nenhum. Eu acredito que ele pegou os melhores manjares, os melhores frutos, os melhores legumes. Há uma outra teoria também que diz, da mesma forma que existe uma dizendo que Deus não recebeu a oferta de Caim pelo fato da oferta de Caim não ter sido derramamento, não ter havido derramamento de sangue. Há uma outra também que diz que Caim ofereceu o pior para Deus. Caim foi lá, pegou o resto que tinha e ofereceu. Não há possibilidade disso acontecer, porque Caim demonstrou nos textos seguintes ser uma pessoa muito orgulhosa. E normalmente pessoas orgulhosas faz questão não digo orgulho sadio, eu digo o orgulho prejudicial e inadequado ao ser humano. O orgulho sadio é necessário que você tenha um orgulho equilibrado, bondoso, caridoso. Mas o Caim, ele era um orgulhoso, um rebelde em questão. Acredito eu que ele foi lá na sua plantação e pegou o melhor que tinha. E montou não só um banquete, não só um altar, mas um banquete. Vai saber em seu coração, de repente, poderia, não sou eu que vou julgar o coração de Caim, mas por algum momento ele pode ter pensado assim: Deus vai receber minha oferta porque eu faço melhor que Caim, que Abel. Deus vai receber minha oferta porque eu sou bom mesmo. E o que eu faço melhor. Deus sabe que eu sou bom, sou melhor que meu irmão. Nós não sabemos, tanto uma coisa quanto outra nós não sabemos. Nós não podemos afirmar que houve de fato um banquete. Também não podemos afirmar que houve os piores legumes daquela horta, daquela hortaliça.
uma coisa é certa: Deus não recebe a oferta de Caim. Por quê, pastor? Porque aquilo que somos vem antes daquilo que fazemos. Eu vou repetir. Aquilo que somos, ele vem antes daquilo que fazemos. Veja o versículo 5 do capítulo 4 de Gênesis. Observe, uma parte apenas. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Observe que Caim primeiro foi rejeitado por Deus, depois a sua oferta. Não aceitou Caim e a sua oferta. Antes de Deus desaprovar a oferta de Caim, Deus desaprova Caim. Aquilo que oferecemos a Deus precisa ter coerência com aquilo que somos para Deus. E o problema aqui não foi a oferta, e sim quem ofertava. Então são 3 pontos que nós precisamos pensar. O primeiro, repetindo, é: antes de Deus desaprovar a oferta de Caim, Deus o desaprovou. Por quê? Porque aquilo que oferecemos a Deus precisa ter coerência com aquilo que somos para Deus. E o terceiro ponto é: o problema não será a oferta, e nunca foi. O problema é quem oferta. Prova disso, as Escrituras narram que dentro do templo, os fariseus, os judeus, se orgulhavam por oferecer vantajosos volumes de moedas, quando depositavam no gasofilácio como oferta para aquele templo, naquele tempo. E de repente, entre aqueles homens orgulhosos, ricos, bastados de dinheiro, entra uma senhora, uma viúva pobre. Tudo que ela tinha, ela coloca dentro do gasofilácio, dentro do local de depósito de oferta. Jesus Cristo, o homem, não deixou de ser Deus em nenhum momento. Ele é 100% homem, 100% Deus. Ele foi 100% homem, 100% Deus. Ele abriu mão da sua glória para estar no nosso meio, mas não deixou de ser quem ele era. E ele sondava o coração daquela mulher. E ele viu que houve sinceridade no coração daquela mulher. Houve verdade, diferente dos outros que estavam ali. A questão não é quanto eu dou, e a questão não é quanto eu faço, a questão é quanto eu sou, e quanto de mim eu entrego, quanto de mim há de verdade nisso tudo, nesse relacionamento entre eu e Deus. Faltou verdade para Caim, faltou sinceridade para Caim, faltou quebrantamento para Caim, faltou choro para Caim, faltou arrependimento para Caim. Caim tinha tudo para a sua oferta ser recebido se ele entendesse que antes de Deus receber aquilo que ele estava oferecendo, Deus queria recebê-lo primeiro. E assim é conosco, assim é comigo e com você. A sua oferta, que é o seu louvor, que é os seus cânticos, que é o seu jejum, que é a sua, de fato, os seus dízimos, as suas ofertas mesmo, que é os seus trabalhos, que é os seus serviços, tudo isso é muito importante para Deus, e Deus não desconsidera isso. Mas antes disso, Deus quer que você entenda que você tem que ser maior do que isso, que você, para Ele, é muito mais importante que isto. Ele te ama, Ele pagou um alto preço por você,
Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário por você. Não desperdice essa oportunidade de ser esta oferta viva, sacrificada no altar. E quando a palavra diz que nós somos a oferta viva, sacrificada no altar, esse sacrifício que temos que fazer é a renúncia diária daquilo que nos leva para o mundo, daquilo que nos conduz para o pecado, para a injustiça. E somente a graça de Deus nos ajuda nesse sacrifício. Somente o amor de Deus, a paz de Deus, o equilíbrio, o domínio, os frutos do Espírito nos leva para esse sacrifício. Havia um animal feroz dentro desse contexto todo. E esse animal feroz chama pecado. Caim poderia dominar esse animal. Caim tinha o domínio sobre eles, mas por algum motivo Caim abriu mão desse domínio. E observem que quando nós voltamos para a oferta de Abel, volta lá para o texto de Hebreus 11:4. O autor ele instiga, ele mostra para nós o tipo de gente que nós temos que nos tornar, que nós temos que ser. E acredito aqui que a maioria é no nome de Jesus. E ele vai dizer: pela fé, Abel foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas. Então veja, primeiro Abel foi reconhecido, depois a oferta de Abel foi aprovada. Você está entendendo ou não? Amém? Nós temos que ter esse prazer, esse privilégio de ser reconhecido no reino dos céus. O pastor Ricardo disse rapidamente aqui a história de Jó, no início do culto. E é muito interessante mesmo, Deus dando testemunha do seu servo para o diabo. E se não me falha a memória, ele começa: tem visto o meu servo Jó, justo, íntegro, fiel a mim. Essa é a maior alegria que nós possamos ter em nossas vidas. Deus dar testemunho de nós para o diabo. Deus olhar para você e dizer: estou vendo em você aquilo que um dia a humanidade perdeu. A minha imagem e semelhança está em você. A santidade está em você. Atos de justiça, de bondade, de misericórdia está em você. Amor ao próximo está em você. Estou vendo em você um amor genuíno. Continue assim, pois é assim que eu quero te ver quando eu voltar. Aleluias. Aleluias. Pois bem, então Caim foi reprovado, e ninguém gosta de ser reprovado. Ninguém gosta de ser rejeitado. E olha a reação de Caim diante da desaprovação. Versículo 5 do capítulo 4. Nós já lemos, vamos ler novamente. Veja só. Por isto Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Quem não reconhece os seus próprios erros, preste bem atenção, quem não reconhece os seus próprios erros e não aceita a reprovação, a tendência a ficar furioso mesmo. E a fúria nada mais é do que a ira, do que a raiva. Ela promove um estado de estresse tão grande, e isto faz descarregar no corpo uma adrenalina, ao ponto desse sentimento causar alterações físicas, aumentar a pressão arterial e os batimentos cardíacos, e criar uma desorganização nos trejeitos. Você sabe o que é trejeitos? Trejeitos são os traços físicos, a forma que eu e você nos comportamos. Quem está com raiva, é natural você observar no rosto dessa pessoa que ela muda de fisionomia. O raivoso, ele mostra nos olhos, na face.
nas mãos. E era assim que Caim estava. Caim estava desta forma. Caim estava com raiva. Caim estava com raiva. E Deus percebe isto. Percebe. Versículo 6. Veja. Vai, meu filho, versículo 6. Obrigado, filho. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? É muito interessante esse diálogo que Deus está tentando construir com Caim. Para quem gosta de ser minucioso, um leitor bíblico minucioso, você vai observar que Deus está dando oportunidade para Caim se arrepender. Aqui são os primeiros passos para Caim se arrepender. Aqui é os primeiros passos para o arrependimento. Algo maior, algo mais perigoso estava por vir e Deus sabia disso. Porque no versículo seguinte, que é o versículo, ou melhor, no versículo posterior ao 7 que nós lemos, já vou explicar esse texto, mas a partir do versículo 8, Caim bota em prática o seu plano ardiloso, com um coração já cheio do mal, que é matar o seu irmão Abel. Mas observe que o próprio Deus repara o jeito que Caim estava, o trejeito dele. Por que você está furioso? Pode tirar esse versículo, filho. Por que você está furioso? Porque o seu semblante mudou, Caim. Há uma chance dele dizer. Ele poderia dizer: Senhor, estou bravo porque o Senhor não recebeu a minha oferta. Eu estou bravo, Senhor, porque o Senhor... De repente ele poderia dizer: porque o Senhor me fez passar vergonha perto do meu irmão. Ora, Deus queria ouvir dele. Apesar de Deus saber todas as coisas, Deus estava dando oportunidade para Caim falar. Bota para fora os seus lixos, Caim. Bote para fora, Caim, as porcarias que está aí dentro. Porque é, Caim, que você está furioso ao ponto de mudar até o seu semblante. Fale para mim, Caim. E Caim não fala. Agora, se você observar o que Deus faz, depois que ele Caim mata Abel, mais uma vez Deus aparece para Caim e pergunta: cadê o teu irmão, Caim? Olha lá, versículo 9, obrigado, filho. Então o Senhor perguntou a Caim, Caim já tinha matado Abel: onde está o teu irmão Abel? Da mesma forma que Deus sabia o porquê e o motivo pela qual o semblante de Caim estava caído, o porquê ele estava com raiva, porque Deus sabe de todas as coisas. Aqui Deus também sabia onde Abel estava, onde que Caim ocultou o corpo de Abel. Deus estava dando outra chance para Caim, mais uma oportunidade de Caim dizer o que de fato tinha acontecido. Quantas oportunidades Deus deu para Caim? E ele não aproveitou essa oportunidade. Ao contrário, olha a resposta dele, volta lá no versículo 9. E respondeu ele: não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Além de ele não se arrepender, ele foi estúpido e ignorante com Deus. Em algumas versões vai dizer: sou eu tutor do meu irmão? E Deus dando a oportunidade para que Caim pudesse dizer o quê? Senhor, eu matei meu irmão. Senhor, aquela raiva que eu estava lá atrás, quando o Senhor perguntou para mim por que eu estava com raiva, aquela raiva lá atrás me motivou a matar meu irmão, eu matei ele. Senhor, me perdoe, eu matei o meu irmão. Mas Caim não faz nada disso. Caim não faz absolutamente nada disso. Caim deixou de fazer um bem enorme.
Caim deixou de fazer algo bom. Agora chegamos no versículo que nós lemos, que é o versículo 7. Veja o que Deus vai dizer para Caim lá atrás. Isso antes de matar Caim, antes de matar Abel. Se você fizer o bem, não será aceito? Deus faz uma pergunta para Caim. Caim, se você fizer o bem, não vai ser aceito? Se você não fizer aquilo que é certo, Caim, você acha que eu vou rejeitar você? O texto continua dizendo, mas se você não fizer, Caim, se você não fizer, saiba que o pecado o ameaça. Saiba que o mal bate na sua porta. Saiba que o mal deseja conquistá-lo. Mas Caim, você deve dominá-lo. Eu anotei 3 pontos aqui nesse texto, eu gostaria de compartilhar com você. O primeiro é: buscar agradar a si mesmo para depois agradar a Deus é um bem que praticamos a nós e um mal que praticamos a Deus. Eu vou repetir. Buscar agradar a nós, primeiro, para depois agradar a Deus, é um bem que praticamos para nós, mas é um mal que praticamos contra Deus. Primeiro, levamos a Deus o agrado, depois em Deus procuramos ser agradados. Primeiro levamos a Deus o agrado, depois em Deus procuramos ser agradados. Quer um exemplo prático? Quando você vai comer. Quando você ora por um prato de comida, você está dando a Deus o agrado por aquilo que vai te abastecer, te sustentar. Quando você diz, Senhor, obrigado por esse prato de comida. Glória sejas ao Senhor que proveu esse alimento. Louvado seja, engrandecido sejas por não faltar em minha casa. O que você está fazendo? Você está agradando Deus primeiro. Na hora que você termina de orar, o que você vai fazer? Mandar para dentro, mandar para o seu bucho, encher o seu bucho. Aí você está agradando a si mesmo, sim ou não? Na oferta de Caim, Caim fez primeiro para o seu agrado. E depois na tentativa de agradar a Deus. A oferta de Caim seria aceita por Deus se fosse para o agrado de Deus e não para o agrado de Caim. O que Deus quer de nós, em tudo que nós fazemos em nossas vidas, é que Ele seja agradado em nossos atos. Ele seja agradado em tudo, para depois nós encontrarmos nele o agrado. Eu vou voltar um pouquinho. Diante da raiva, diante do mal, diante disso tudo, o Salomão escreve lá no capítulo 7 de Eclesiastes, verso 9, uma palavra interessante. Veja só o que diz o texto, Eclesiastes 7, 9. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Dominar a ira, dominar o pecado, dominar o mal, é um poder que está na nossa mão, foi dado por Deus. Está nas suas mãos aí. E aí nós voltamos para o texto do versículo 7, aonde ele vai dizer: se você fizer o bem, você domina o mal. Se você não fizer o bem, o mal bate à sua porta. O pecado
jaz à sua porta. E ele encerra dizendo: mas você deve dominá-lo. Você deve dominá-lo. Mas o pecado dominou Caim. E o pecado é igual a um animal feroz, como eu disse aqui. Ele possui um desejo enorme, uma vontade enorme para conquistar as suas presas. Ou Caim dominava esse animal, ou esse animal dominava Caim. Infelizmente, Caim foi vencido por esse mal. Caim não deixou, não conseguiu dominar esse mal. Quantas pessoas são vencidas constantemente por esse animal? Não tem força sobre o pecado. O pecado jaz à porta todo dia. E as pessoas não conseguem vencer esse pecado. Poderia enumerá-los aqui, uma lista de pecados, mas eu não vou fazer isso. E aí, Caim, dominado pelo pecado, já planeja em sua mente a consumação desse mal. Versículo 8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Quando alguém sai de casa furioso, um exemplo, não que isso aconteceu, quem sabe aconteceu em algum lugar, misericórdia. O camarada briga com a esposa, descobriu que ela estava traindo ele, ou vice-versa, a mulher, o homem, enfim. Aí ele sai, entra no carro, vai lá numa boca de tráfico, fala para o traficante: você tem uma arma para me vender? O traficante: tem. Quanto você quer? Tanto. Tó, daqui a arma. Tá com bala? Tá. Põe a arma na cintura, volta no mesmo carro, para em frente à sua própria casa, abre o portão, desce e vai lá e mata a mulher. Esses dias atrás eu vi na TV um ex-marido de uma mulher aí que matou ela na presença do filho. Matou ela e o filho, na realidade, na presença de um outro filho. Esse é um mal que dominou o sujeito e trabalha o sujeito, esse animal chamado pecado, trabalha o sujeito para que o sujeito faça o que ele quer. Aquele homem que sai do trabalho com o seu salário todo no bolso e em casa precisa comprar leite, pão, a conta de água está para ser cortada, o aluguel. E o dinheiro é para isso. Ele trabalhou para honrar os custos da manutenção da sua família. Mas o mal começa cedo, trabalhando no coração desse sujeito. Esse animal começa a babar com sede, com vontade de se alimentar cedinho, na hora que ele levanta da cama e vai para o trabalho. E ele sai do trabalho com o bolso do seu salário de 30 dias, e do meio do caminho ele desvia a rota, e dali ele vai para um outro local, e nesse local ele gasta todo o seu dinheiro, e a sua família passa a perecer. É um mal, é um animal que está dentro do sujeito e precisa ser dominado. Precisa ser colocado para fora na força e dominado na força. E Deus advertiu Caim sobre a possibilidade desse pecado, ou seja, desse animal, o dominá-lo. E mesmo assim o grito desse animal,
Ou seja, a ira, a raiva, a vingança ecoa mais alto nos ouvidos de Caim. Sabe quando sai aquela briga, alguém apanha? E aí você vai falar com o cara que apanhou, não faça, não, eu vou me vingar, ele vai ver só, eu vou bater nele, eu vou pegar um pedaço de pau, eu vou pegar uma arma, eu vou fazer tal coisa. Ou alguém que é caluniado, difamado, sei lá, alguém que se sentiu prejudicado numa situação e começa, não, porque eu vou me vingar, eu vou fazer tal coisa, eu vou agir de tal forma, eu vou fazer isso, fazer aquilo. E você vai dizer lá, tentando, não faça isso. Calma, você está nervoso. Acalma, não, porque eu vou fazer. Você vai lá apagar aquele incêndio, você é o bombeiro. Acalma, respira. Escute, olha aqui para mim. Eu tenho certeza que você já fez isso na vida de alguém e se frustrou, porque não funcionou de repente. De repente funcionou com um monte de gente, mas teve um que não deu certo. Pois bem, Deus também tentou fazer isso com Caim e não deu certo. Deus tentou apagar o incêndio da ira que estava no coração de Caim e não deu certo. Mas você vai dizer, porque Deus não conseguiu, pastor? Porque Deus foi fraco, pastor? Não. É porque Caim preferiu ouvir a voz do animal do que a voz de Deus. Que voz ecoa nos seus ouvidos na hora da ira? Que voz ecoa no seu ouvido na hora da raiva? Na hora que você é injustiçado, caluniado, perseguido? Que voz que você inclina os seus ouvidos? Do animal ou a de Deus? A de Deus está dizendo, faça o bem, filho. Faça o bem, meu filho. Faça o que é certo, meu filho. A graça nos ajuda a dominar o pecado. O amor de Deus nos ajuda a dominar esse animal. Veja o que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas 5, verso 22. Veja só. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Agora veja o versículo seguinte: mansidão e domínio próprio. Domínio próprio é você dominar esse animal, você colocar a rédea nele, você dominar ele, dominar os seus desejos, seus impulsos. Quantas besteiras nós fazemos agindo por impulso, quantas palavras nós dizemos respondendo, sendo motivado por este animal. Ter domínio próprio significa controlar a si mesmo. E o valor do autocontrole fica muito bem expresso na palavra de Salomão. Provérbios 16, 32. Veja o que Salomão vai dizer. 16, 32. Melhor é um homem paciente do que um guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. E algumas pessoas confundem domínio próprio com mansidão. Há uma confusão de domínio próprio com mansidão. Mansidão diz respeito ao seu relacionamento com o outro. Já domínio próprio trata da relação que a pessoa tem com ela mesma.
Eu vou repetir. Ser manso é um estado de espírito e um fruto do espírito que me faz lidar com o outro de uma forma tão maravilhosa. Já domínio próprio é eu lidar comigo mesmo. É eu colocar o freio, como diz o Tiago, na minha própria boca, na minha própria língua, para frear o meu corpo todo. Ah, pastor, tem coisas em minha vida que eu não consigo vencer. Tem coisas em minha vida que eu não dou conta. Tem coisas na minha vida que há muito tempo eu tento me livrar disso e não consigo. Faça uma lista, de cima para baixo, das coisas que você sabe que faz e te atinge. E com os seus joelhos em cima disso, você vai ser profeta de si mesmo, a si mesmo. E você vai dominar isto no nome de Jesus para ser uma pessoa melhor. Para ser uma pessoa mais próspera, mais saudável. Porque é isso que Deus quer de mim e de você. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor espera da igreja. Uma igreja equilibrada, pacienciosa, uma igreja que ama, que acolhe, uma igreja enfurecida contra o mal, não contra as pessoas. Nós estamos vivendo uma época dificílima, Gustavo, por favor, dificílima, irmão Felipe. Nós estamos vivendo uma época e um momento muito delicado da nossa nação. Nunca se viu pessoas tão desesperadas como estamos vendo nos dias de hoje. Pessoas malucas mesmo. Estão soltas por aí. Cabe à igreja trazer a esta mansidão para esse clima tão tenso que nós estamos vivendo. Cabe nós, igreja, trazer essa calmaria no meio da nossa família. Há famílias que estão em guerra por causa da política. Há famílias que não se conversam mais, porque um é da direita, o outro é da esquerda. Há filhos que não falam mais com os pais. Há pais que não falam mais com os filhos, por causa da política. E nós, como igreja, temos que ser esse bálsamo de cura. Nós, como igreja, não temos que ser a voz da política. Nós, como igreja, temos que ser a voz do Cristo em uma terra ferida. A igreja do Senhor foi chamada para curar, para libertar, para anunciar o evangelho de transformação, mas os Caíns da vida se opõem. Os Caíns da vida se levantam contra a igreja. Nós não podemos permitir. Nós não podemos permitir que o mal se oponha contra nós. Nós temos que dominar o mal, dominar o pecado. Temos que dominar esse leão faminto, esta onça, esse tigre faminto que grita desesperado, querendo matar as pessoas. E como é que fazemos isso? Promovendo santidade lá fora, promovendo amor, acolhimento, abraçando os doentes, pegando no colo os feridos, dizendo: estou aqui. Olhando para as pessoas dizendo: eu vejo você. Eu quero que você entenda isso. Eu vejo você, eu noto você. Você não é um excludente, você não está... Se ninguém está te enxergando, eu enxergo você, eu estou te vendo. Sabe aquele mendigo que fica na porta do banco? Sabe aquele mendigo que fica na porta do banco pedindo esmola?
E as pessoas passam por ele, passam, vai e vem, vai e vem. Ele não é visto pela sociedade. Ninguém vê aquele homem. Ninguém enxerga aquela mulher. Sabe aquele menino que fica no trânsito pedindo esmola? Muitos fecham o vidro, olham para frente, para não olhar para o lado. Aquela pessoa é esquecida pela sociedade, mas nós como igreja temos o dever de ver essas pessoas e dizer para elas: nós enxergamos você. Esse é o papel da igreja. A igreja não foi chamada para militar em nenhum tipo de partido político. A igreja não foi chamada para levantar nem bandeira de Bolsonaro e muito menos de Lula. A igreja foi chamada para levantar a bandeira de um Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira.